Cordeiro nasceu sob o signo das artes, até porque teve a sorte de receber imigrantes que escolheram Cordeiro para viver, uns com capacidade para artes cênicas, outros para literatura, outros para o artesanato. Um dos primeiros registros assim, que eu consegui resgatar da internet foi da Banda Progresso, que em 1888 fez um desfile pelas ruas da cidade comemorando a libertação dos escravos. O primeiro, que chegou aqui em 1886, chegou como médico recém-formado, veio para Cordeiro para exercer a profissão, mas trazia um grande talento dentro de si e já havia feito o curso de letras, que é o Dr. Sena Campos, Bernardino de Almeida Sena Campos. Ele assinava os editoriais do Gazeta, textos assim fabulosos, sempre editoriais muito bem elaborados. Ele fazia poemas, textos para serem encenados, no Clube Recreativo de Cordeiro. Entre um ato e outro, a banda de música tocava. Imigrantes italianos que vieram para Cordeiro, fundaram a Anita Garibaldi, que era uma banda também. Tem um arpista de nome Mazzini, tocava harpa, né? Esses são os primeiros registros assim, de música que eu tenho, é de 1888 para cá. Né? A Yolanda veio para Cordeiro e ela era pianista. Casou com um cordeirense, morou aqui um bom tempo. Tinha também o dom da escrita. Ela fazia poemas, dedicados a Cordeiro, quase todos sonetos. As primeiras músicas assim compostas por um cordeirense foi a música que chamava Cordeirense. Foi composta pelo Bernardo Van Even, que era filho do comendador, né, que era dono da fazenda Santa Clara. Inclusive um dos músicos que se destacaram no século XIX, ele nasceu em 1889, ele foi para o Rio de Janeiro em 1910, talvez, ou um pouco antes. E lá se destacou a nível nacional, tanto que foi considerado pelo maestro Guerra Peixe como o melhor flautista brasileiro de todos os tempos. Grandes músicos também da época, como João Batista Pires da Veiga, teve um pouco mais tarde. Também se destacou a nível nacional, foi a São Paulo, fundou uma orquestra, né, compositor do hino de Cordeiro. João Salgado, ele era artista plástico, podemos dizer assim. A Gruta, o Adro foi idealizado por ele, né? Ele que idealizou e fez acontecer a obra do Adro. A Gruta ali embaixo também, o Coreto, as duas praças laterais à antiga estação, né, agora rodoviária, foram idealizadas por ele, era uma gracinha. Depois se revelou como um grande carnavalesco. Em 1901, ele criou um bloco chamado Fantoches Venezianos, e era composto de 5 carros alegóricos, e cada carro com o seu tema, o de abertura, depois o do estandarte. Os 3 últimos eram críticos. Com isso, eu passo a frequentar a casa de Valcira Neves e Maninha, e ali é um grande ateliê de carnaval. Naquele momento, então, para mim ali era uma escola para se aprender a fazer carnaval. Nós temos escola também depois, a Grêmio Recreativo Unidos do Rodolfo, que quando eu deixo de fazer carnaval na azul e branca, eu vou para verde e branca, já com carnavalesco. Junto comigo estava o próprio Rafael Ornelas, José Amaro Mansur, o excelente carnavalesco também, artista plástico também, e a gente vai fazer o carnaval da Gresur,
E tem a Imperatriz de São Manuel, né, que é uma das escolas que também apresenta sempre um carnaval mais técnico, um carnaval mais impecável, com uma harmonia no desfile muito bem cadenciada. A Unidos do Poeta, ela surge agora em 2023, nessa esperança de trazer uma escola mais jovem, com uma abertura para diversidade, para gêneros, muito grande também. Luciane Feijó é uma artista que se dedica muito ao desenho e à pintura, é uma retratista impecável e também a Luciane já tem capas de vários livros. Destacar também toda a dedicação de Eliane Salomão, que se mantém até hoje, né, dando as aulas dela de desenho, de pintura, mas nas obras de Eliane ficam muito bem representadas as flores, a natureza morta, paisagens como bambuzais. A espátula na pintura dela é muito boa, muito bem definida, muito bem resolvida. Ana Célia Monerato dedicou muito no ensinar desenho e pintura, uma questão muito forte na pintura de porcelanas, pinturas de flores, até paisagens também muito bem feitas, muito bem elaboradas. O Arthur Abreu, designer gráfico, me faz recordar muito os personagens que ele criou. Personagens mesmo, quase que super-heróis, umas coisas assim, mas de um detalhamento absurdo. O primeiro filme gravado na Redondeza, chamado Quem Tem Medo do Lobisomem, que é uma relíquia, né? Isso foi gravado aqui em Cordeiro, Cantagalo, se eu não me engano, Macuco também, Fazendas. E a participação dos cordeirenses nessa montagem era como figurantes. Então esse Quem Tem Medo do Lobisomem, que é do Reginaldo Farias, inaugura aqui o audiovisual. Mas para Cordeiro mesmo, sendo cordeiro, vindo de cordeirense, eu tive o prazer de fazer isso. Como eu gosto do suspense, eu fiz um curta chamado A Hora das Almas, em 2004, que eu gostei muito de ter feito, assim, me rendeu bastante sucesso na época, passou em vários festivais, passou fora do país. Alguém escutou essa bagunça toda que eu fiz e veio perguntar se tá tudo em paz. Tá sim, tá tudo em paz. Eu fui ser assistente de diretor do Ângelo, fizemos uma comédia de costumes, também muito engraçada, é uma história de fogachos, queijinhos e Miranda, que foi muito bom gravar, foi maravilhoso, muito diferente de gravar suspense e terror, é gravar comédia, você se diverte muito. Tem a Bruna Cavalheiro, né, que ela é atriz, trabalhou fora, né, trabalhou em séries, e também produzindo alguma coisa fora. Na fotografia, destacam-se Renata Martins, Isabela Barreto, Gabriel Balbo Monerá, Ronaldo Platino, Edson Pinheiro, entre outros. Foi o primeiro que eu consegui editar. E ele partiu da minha experiência com jornais. E eu comecei a escrever, fazer crônicas do cotidiano cordeirense, ou algumas voltadas mais para os anos dourados. Andando pela internet, eu descobri um concurso de contos da Líteres Editora, cujo tema era As Delícias de um Amor Proibido. E, para minha felicidade, o meu conto, Debaixo da Velha Mangueira, ele foi selecionado para fazer parte da coletânea da Líteres, né? E, ultimamente, eu mudei de gênero, né, para poder compor a história da minha terra, e eu levei 12 anos montando esse livro, pesquisando. Eu fiz também um infantil, esse aqui, A Borboletinha Elô e a Abelhinha Cris, que foi editado em Cantagalo. Foi uma homenagem póstuma a duas alívas que faleceram. A Fabiana também começou como professora, fez biologia. O primeiro livro dela foi História de um Cambucazinho. E um dos últimos da Fabiana são As Palmas de Marina. Ela é uma artista múltipla também, né? Ela não milita só na literatura, ela é bordadeira, pinta muito bem, né? É artista plástica
Ela trabalha com peças de porcelana lindíssimas, abordando a literatura também. A banda de cordeiro, a Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense, surgiu em 1905. Passaram pela banda de cordeiro grandes maestros como o maestro Macedo, Cleiton Guimarães, Marildo Fechar e, mais recentemente, Paulo Nil. Uma banda que nunca interrompeu o seu trabalho, então manteve esse nível de quantidade e qualidade de música em Cordeiro. Aí até hoje, mais de 100 anos fazendo esse trabalho. Cordeiro sempre tem uma tradição também de baile, né? O antigo Clube Azul, nesse Clube Azul se apresentavam grandes orquestras formadas por cordeirenses, como a Cordeiro Jazz Band, o próprio Night and Day, que veio após a Cordeiro Jazz Band. E isso foi se prolongando com os catedráticos e depois veio com Achados e Perdidos. Nós tínhamos também um movimento muito interessante, muito bacana, que era um movimento de seresteiros, né? Tínhamos aqui grandes seresteiros, cantores como Carlinhos Piero, Pedro Ivo, Epitácio, Dona Edna Mesquita. E esse movimento de seresta em Cordeiro acabou influenciando uma galera que na época, nos anos 60, 70, começou a assistir essa seresta, começou a ver esse pessoal tocar e começou também a se interessar por música e acabaram formando vários grupos e compositores e músicos e cantores para participar de festivais da canção, que naquela época estava, né, despontando esse movimento. E todos eles com muito destaque, assim, todos os festivais que participavam pela região. É o caso por exemplo, do Chico Bagunça, né, e seus irmãos, o Carlinhos, o Telmo, Pedro Paulo, Rui, Arthur Salomão, e os compositores, César, Miro Bastos. A gente, na época, fundou um grupo chamado Caroço de Banana. Mas o grupo não era com a pretensão de ganhar festival, era um grupo para a gente ir cantar músicas engraçadas e se divertir, né? Andrei é um artista visual que se dedica mais à história em quadrinhos e criação de super-heróis. Na arte e desenho, temos também o Renan Stael, que desenvolveu muito bem a técnica de desenhar com canetas esferográficas. No design gráfico, temos também Vitor Montecchiari, que tem vários trabalhos de artes visuais feitos para empresas, tanto de Cordeiro como do Brasil. E até que um amigo vira e fala: Alessandro, olha para trás. E eu estava de costas para a obra, o sanfoneiro, e ela já estava identificada como primeiro lugar, medalha ouro. O designer também, a parte da decoração de interiores, né? Hoje, Rafael é um grande divulgador dessa questão do ambiente onde você vive, a sua casa. Tem o Mauro Miranda, né? Cartunista, chargista, premiadíssimo, impecável nas leituras que ele faz, personalidades políticas, artistas, e como que ele consegue trabalhar aquilo de uma forma encantadora, bela, mas ao mesmo tempo crítica. Sem dúvida alguma, é um grande artista que merece muito ser destacado. Aí eu venho conhecer Nil Pinheiro, que tem uma formação incrível e que agora está passeando aí dentro, né, do audiovisual, produzindo curtas, documentários e tudo mais, mas Nil tem uma pegada já também, né? Você tem dezenas de livros publicados com as suas ilustrações, capas, ilustrações de livros inteiros, tanto infantil, né, como para jovens. E também tem o Giovanni Pessoa, de um potencial artístico fora do comum, de uma sensibilidade muito grande, talento, é talento mesmo, e de um grande conhecimento também que ele tem nas artes visuais. Lembro muito do Ângelo Pessoa, que é um escritor talentosíssimo, né, com vários prêmios e tal. Ele montou uma companhia chamada Companhia da Farsa, e durante algum tempo ele fez trabalhos interessantes. Eu lembro muito do Ângelo fazendo Tito Nico,
uma comédia parodiando, logicamente, o Titanic, que estava no auge, né, da exibição, de bilheteria bombando. E aí o Ângelo teve essa sacada. A gente também criou um grupo de teatro, um teatro de rua, que era um teatro muito experimental, chamado Trupe Fora da Casinha, que éramos eu, a Carla Sou, o Cássio Campos e o João Vitor. O Cássio Campos, ele é um grande ator, né? Saiu daqui de Cordeiro, né, com a Trupe Fora da Casinha, porém, muito antes, ele já estava fazendo teatro no Rio. Ele escolheu Cordeiro para viver, ele escolheu Cordeiro para morar, mas eu conheci fazendo Nelson Rodrigues no Rio de Janeiro. A grande participação dele, mesmo como ator profissional, é dentro da Companhia Arteira, que ele já está há bastante tempo nela. E uma coisa que eu gosto de destacar muito do Cássio é a atuação dele no documentário ficcional chamado Os Invisíveis, né, sobre a tragédia de Nova Friburgo, de 2011. Ele produziu e ele foi ator dentro dos Invisíveis. Eu ouvi o estrondo de um trovão. Eles conseguiram 8 prêmios internacionais. Sim. O Vinícius Stael é assim, o que a gente tem de comédia de stand-up. É um menino que cresceu vendo muito isso acontecer, né? No momento em que isso virou assim, moda mesmo no Brasil, o Vinícius trouxe isso para Cordeiro e faz com muito talento também. Andressa Campos se formou na Angel Viana e ela tem uma pesquisa muito interessante sobre balé contemporâneo, sabe? E uma pesquisa ainda mais interessante que é a dança gospel, dança contemporânea gospel. Agora também a gente não pode esquecer da Ana Cristina Campagnoli, que é cordeirense, a família é de circo, né? A família circense, tinha uma academia de balé, depois de piano. E a Ana Cristina foi muito importante para a cultura de Cordeiro. Ela é uma multiartista também, é uma atriz maravilhosa. Nós criamos a Mãe Joana, uma personagem que entrevistava as pessoas com muita irreverência, com muito senso de humor. A personagem era interpretada pelo Cássio Campos. E foi um programa que durou muito. Acho que nós fizemos 4 anos de programa, 2 palhaços com nomes chicos. E a gente fazia um espetáculo muito de início, meio e fim, muito bonitinho, muito controlado, muito ensaiado, cantando músicas. Eu não posso me esquecer do Zica, do Antônio Medeiros, que trouxe lá na década de 80, 90, se eu não me engano, um grupo chamado Arte Súbita, que era um grupo de improviso que ficava muito bacana na época, quando não se falava em stand-up comedy. O Zica já trazia isso pra gente, né? O teatro do improviso. Quando a gente pensa em dança aqui em Cordeiro, é impossível não lembrar de Cecília Ferreira. Tem a sua própria academia, Cecília Dinho. Cecília, além de ser uma atleta que já percorreu o mundo, ganhando um monte de prêmios, ela prepara, hoje em dia ela é técnica, ela prepara muitas crianças e jovens para ter o mesmo caminho de sucesso que ela teve. Ainda sobre a dança, é interessante a gente colocar e pontuar o trabalho do Anderson Domingos. Anderson participou do investimento do Impacto Urbano e hoje ele faz um trabalho muito mesmo, envolvendo crianças da periferia, crianças de CRAS, CAPS. A escrita da Flávia era uma escrita muito bonita, muito leve, muito profunda. Ela ganhou um concurso de contos, foi em primeiro lugar num concurso literário de Porto de Galinhas. Depois ela escreveu um livro com Alessandro Consêncio e o Ângelo Pessoa. Como é que ele foi montado? O Alessandro, elas pegaram diferentes telas do Alessandro Consêncio. Ela montava um texto sobre aquela tela, ele montava outro. O nome do livro é Litanias de Outono. O escritor Roberto Boticário editou Amores, Medos e Delírios. São contos onde ele revela um pouco os seus conhecimentos psicológicos. Beto Alves, né? Escrevia para jornais, chegou a escrever para jornais, né? Fazia poemas, construía poemas lindíssimos e editou um livro. O livro dele se chama Sobre Tudo. Vamos encontrar Meli, do Mundo das Trovas, sendo muito bem classificado em 2 jogos florais, né? Um em Cantagalo e o outro em Marambá. Ela, então, se decidiu a criar este livro aqui, Cordeiro para Pequeninos, onde Leni, depois de pesquisas, muitas fotos
e adaptar a linguagem, né, para o canto infantil, ela criou este livro onde as crianças podem fazer pesquisas sobre o nosso município. Juliane Lovise é uma escritora e tem um livro publicado. O título do livro é Águas Passadas, Colore e Moinho. É um livro infantil muito bonito, muito poético, muito colorido. Enia Mara Carvalho é uma escritora que veio de Tocantins. É professora e é bióloga. Tem um livro publicado cujo título é A Formiga e a Baleia. Como destaque assim no canto lírico, aqui em Cordeiro a gente tem a Celeste Aida, grande cantora, uma afinação perfeita, que inclusive mereceu uma homenagem do Gilberto Gismonti, né? Ele compôs uma música em homenagem a Celeste Aida após vê-la cantar numa missa em Nova Friburgo. Tivemos também o Henrique Duprat, um grande pianista, né, do Rio, que se destacou muito no Rio de Janeiro como solista e como professor. Outros dois grandes músicos de piano clássico foi o Yuri Almeida, né, um grande pianista, que se dedicou mais ao ensino da música, né, era mais um professor, e também participava de festivais como compositor e cantor. Uma outra pessoa de destaque, a Jane Nassif, que além do seu trabalho como pianista, como musicista, também realizou um importantíssimo trabalho em regência de corais. Já formou centenas, quiçá milhares de músicos aí na cidade. Marcelo Romero Juliano, também exímio pianista, tecladista, que também participou daquele movimento dos festivais nos anos 80, sempre se destacando, primeiros lugares em várias cidades por aí. Fez um movimento muito bacana em Cordeiro, e além de professor, né, além de ensinar música para os cordeirenses, ele também organizava uns recitais em fim de ano. O Jamil Pereira é um multi-instrumentista e compositor, regente de corais também aqui, e que ao longo dos anos vem também mantendo o ensino de música na sua escola e tem sido muito importante também nesse movimento. Esse movimento de ensino de música em Cordeiro é muito grande, é muita gente para a gente lembrar nomes, estão até hoje aí atuando como professores. Mas a gente pode citar alguns, perdão se eu esquecer de alguém, o João Fonseca, o Franklin, o Isaac, a Michele Villanova, Lady Caterine, o Estevão. Nós tivemos também a Muse, né, do Rafael Montechiari, que conseguiu reunir um grupo de professores de primeira linha. No ano de 2000, eu comecei a frequentar a Escola Portátil de Música no Rio de Janeiro, e logo no ano seguinte, a gente conseguiu umas bolsas para os alunos da banda escola. E uma boa parte dos alunos começou a frequentar a Escola Portátil de Música. E ali a gente resolveu formar com alguns alunos o grupo dos Matutos. Era um projeto, na realidade, para a gente ir nas escolas, fazer uma apresentação chorinho, a gente, através disso, divulgar a importância da escola de música, da banda local. E a gente começou a ser convidado para tocar no Rio, tocar em Curitiba, tocar em São Paulo, participando de alguns programas de TV, 2 documentários, e faziam parte o Maicon, Malas, Mali, que são destaques do Rio de Janeiro, tocam muita gente famosa, além do próprio do trabalho deles mesmo, como Trio Júlio. Os irmãos Everson e Aquiles, que hoje fazem parte da banda do Ney Mato Grosso. O Marcos Tadeu, percussionista, que toca com Dori Caymmi, com um monte de gente famosa no Rio de Janeiro também. E o cavaquinista Lucas Oliveira, né, que também um grande músico, e teve um grande destaque no Rio de Janeiro também. E eu, Tadeu Santin, né, que flautista, oriundo da Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense. Realizei alguns trabalhos participando de festivais e conjuntos musicais de igrejas, e também, por um período, desenvolvi um trabalho de composição junto com outros amigos cordeirenses, composição de sambas para blocos e escolas de samba de Cordeiro e da região. A gente tem que destacar também, né, Roger, né, o Roger Batista, o Leandro Ornelas, o Ricardo Vieira, tem o Júlio César Brasinha, meu irmão também, Miro Bastos e tantos outros aí que também se destacaram nessa área de composição de samba. Já tinha os blocos e alguns pararam e mais 3 continuaram. Orquestra fraca. Era Mestre Anísio na bateria e Rui Romão cantava a música do bloco. Olodum era Aquiles na bateria, Ericão, João Gabriel e esse pessoal que ajudava a cantar lá também no Olodum. No Onga Bonga eu fazia as roupas, as cravas. Anizim, também que foi o mestre aqui, fazia os dinossauros, a parte de bicho ele fazia.
Nos anos 90, 2000 também teve uma galera bacana que se reuniu aí, galera do rock, o pessoal do Iguana, Energia Vital, Banda Sarau, Ilegais, Movimento Suspeito, entre outros grupos, né, que se destacaram muito nesse período. Carla Soul é uma cordeirense muito talentosa. Ela tem no seu repertório músicas autorais e interpreta também grandes autores da música popular brasileira. Nos anos 2000 surgiu uma galera jovem que inaugurou um monte de bandas que tocavam blues, rock, jazz, faziam covers de artistas famosos, trabalhos autorais. Impressionante a quantidade de bandas que surgiu aqui em Cordeiro nesse período. Mas vale a pena a gente citar algumas, pelo menos. Não dá para falar de todas, porque é muita gente. Banda Etiqueta faz um trabalho voltado para tributo à banda Roupa Nova e tem no seu repertório também os clássicos da MPB. Banda de Blues começou em 2013, tocam blues, rock, também trabalham com músicas autorais e estão todas nas plataformas digitais desde 2016. Foliões Overdrive é uma banda de rock. Começou em 2012. Eles têm muitas músicas autorais lançadas. Sabiá Cósmico. Eles começaram um pouco depois, em 2021, cantando MPB, rock, shot, baião. Projeto Paralelo também é uma galera muito talentosa. E o repertório deles é essencialmente composto por blues. Na história da música, Cordeiro tem duas artistas que começaram muito cedo sua carreira. Júlia e Laura Monerá. Ambas começaram em 2016. Júlia tinha 8 anos e Laura 6 anos. Na música sertaneja, a gente destaca o nome de Larissa Feijó. Começou a sua carreira em 2017. Tem músicas autorais e também tem um repertório assim, com cantores famosos, formado por cantores famosos da música sertaneja brasileira. No rock progressivo, a gente tem a presença do Rafael Montechiari com o seu projeto Montechiari Project. E teve a primeira música gravada em 2009. E no 2000, 2 bandas lançaram trabalhos assim, bandas de rock, banda Elemental e Softcore. Além desses, vários outros artistas têm músicas lançadas também. Guilherme Jaca, Rotten School, Vox, Edu Sauer, João Vitor Bessa, Bessa Rodrigues, Guilherme Salomão. O projeto Música do Mato Moderno foi criado por Rafael Montechiari em Cordeiro e região em agosto de 2022. Em 2 anos de existência, o número de artistas chegou a 200. Em 2023 foi feito um collab com o Quintal do Mundo e eventos mensais do Canto do Mato Moderno desde outubro de 2023. Este documentário expressou em imagens, palavras e vida a potência cultural de Cordeiro. Apresentamos, ainda que de forma resumida, os nossos artistas e suas produções. Interessante é que sabíamos que a quantidade de artistas era grande, mas ao iniciarmos as pesquisas, nos deparamos verdadeiramente com a imensidão de talentos e histórias deste município na área cultural. Ainda existem outros artistas que precisam ser lembrados e que com certeza virão em outros documentários e episódios que pretendemos lançar. Com esse curta, temos em mãos um documento que prova que existe em Cordeiro uma fonte inesgotável de recursos artísticos que poderá transformar essa cidade em um destaque no Brasil e no mundo por conta da quantidade e da qualidade das obras produzidas aqui. Temos potencial, temos artistas e agora estamos unidos para mostrar que Cordeiro é a cidade das artes.